Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos reunidos para o estudo do Evangelho, para o estudo da doutrina, rogando que sejamos precavidos, tenhamos cuidado, mas não nos deixemos arrastar pelo medo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, vamos continuar nossa leitura. Estamos no capítulo 25, até um dia. Paramos, pois não dispunhamos sequer de imaginação. Dando sequência. Também o espírito parece fazer uma espécie de recapitulação do seu processo evolutivo, embora venha para a existência corporal com todo o potencial devidamente preservado e pronto para interagir com o meio. Esse conhecimento e essa experiência pregressa ficam como que segredados em compartimento fechado, mas não de todo inacessível. Ele precisa de uma oportunidade, de um recomeço, como se recém-criado, simples e ignorante, como dizem nossos instrutores, o que vale dizer, em estado muito semelhante ao de pureza e inocência que se costuma mesmo atribuir às crianças. Talvez tenha sido por isso que Jesus recomendou aos discípulos não impedissem que viessem a ele as crianças, porque delas era o reino de Deus. Regredido à sua infância espiritual, o espírito costuma ser simples, puro, ingênuo, espontâneo e autêntico. Está na fase em que se põe ao alcance de alguma influência, seja num sentido ou no outro, isto é, para o bem ou não. Muito do sucesso ou fracasso de tais influências vai depender das estruturas e matrizes comportamentais que a criança traga consigo como espírito pré-existente que, em intensidade maior ou menor, estaremos sempre abertos a certo grau de influência alheia, mas em nenhuma fase é tão evidente essa predisposição como na infância. Daí a grave responsabilidade de pais, tutores, orientadores e educadores de crianças, que poderão ser estimuladas a dar importante passo à frente, desenvolvendo faculdades e potencialidades que trazem em si mesmas, como também poderão estacionar na ociosidade, ou até mesmo recair em situações que já poderiam ter sido superadas se lhes fossem incutidos os adequados hábitos de vida, as motivações corretas, o sadio propósito de caminhar no sentido da realização pessoal como espírito na ampla e luminosa perspectiva do processo evolutivo. É da maior importância em tudo isso a presença de Deus, não como mero conceito teológico ou necessidade de crer e conveniência de pertencer a esta ou aquela instituição religiosa, mas como convicção, como princípio ordenador de toda a existência, essência mesma do processo da vida. Não temos de ser necessariamente cristãos, muçulmanos, budistas ou judeus para salvar nossa alma, de ir ao encontro das uris, de alcançar o nirvana ou de nos aninharmos no seio de Abraão. Tudo isso são imperfeitas imagens, maneiras inadequadas de figurar uma realidade única, a da perfeição espiritual que Jesus conceituou como sendo a realização do reino de Deus em nós. Os livros sagrados de todas as religiões dignas de seu nome e tradição contêm princípios aproveitáveis, mas não é lendo tais livros como se fossem meros tratados de filosofia ou praticando uma bateria de ritos e posturas que vamos chegar ao estado de perfeição que a todos nos aguarda. É praticando o mesmo, com convicção, as singelas leis do amor fraterno, pois o universo é uma só
e imensa fraternidade, distribuída em incontáveis comunidades de seres inteligentes, espalhados pelo cosmo afora, de galáxia em galáxia. Teríamos, pois, muitas perguntas a colocar em debate. A belíssima aventura de viver apresenta inúmeras facetas e aspectos. Um de tais aspectos é justamente o estimulante esforço da busca. Um espírito amigo, dotado de poderosa inteligência e rico de conhecimentos, confessou-me certa vez que, longe de sentir-se frustrado pelo que ainda ignorava a respeito das maravilhas da vida, mais fascinado se sentira perante as belezas que ainda tem a aprender nos imensos livros do infinito, mesmo porque ele, como nós, aqui, levava consigo mais perguntas do que respostas poderia encontrar para elas. Por isso, viver nunca será um ofício rotineiro. Não foi nosso propósito, por isso, ensinar como são as crianças, como devem ser encaminhadas ou como podem ser desencaminhadas por nossa incúria. O objetivo foi o de questionarmos-nos juntos, trocar ideias, suscitar a doce ânsia de aprender mais, de decifrar outros enigmas da vida, ampliando o espaço do conhecimento, sempre conquistado pacificamente ao território desconhecido da ignorância, onde permanece a imensa reserva do saber futuro. Se posso pedir-lhe algo, leitor, é que continue pensando, questionando e meditando. Se soubermos perguntar com o verdadeiro propósito de aprender e com a dose certa de humildade, a vida irá respondendo, ou, para dizer a mesma coisa de outra maneira, Deus, em nós, responde com a luz, fazendo recuar as sombras. É assim que podemos ver o quanto é belo e vasto o mundo que Ele fez para nós e que não estávamos percebendo precisamente porque a sombra estava em nós, não no mundo. Como somos todos companheiros de jornada e a vida é um modo de viajar e não uma estação, como disse alguém, é provável que nos encontremos por aí durante a viagem, ou que já nos tenhamos encontrado alhures no passado. Até um dia, portanto. PS. Alguns aspectos deixaram de ser aqui considerados. Em primeiro lugar, para não avolumar demais o livro. Em segundo, porque foram tratados em outros estudos meus, ou alheios. Ocorre-me lembrar 4 de tais aspectos: a educação, a família, a sexualidade e as drogas, que têm todos muito a ver com a temática deste livro. Ao leitor interessado, recomendo o livro do querido amigo e companheiro de ideal Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas Humanos, para o qual escrevi os capítulos finais precisamente sobre os temas acima mencionados. É preciso não esquecer, contudo, que aprendemos mesmo é abrindo o livro supremo da própria vida, para que ela mesma nos revele seus mistérios. Ainda temos o capítulo 26, o ofício de viver. Oficialmente, este livro terminou no capítulo anterior, no qual até nos despedimos, o leitor e eu. Um problema, contudo, me restou ainda, como que engastalhado nos canais por onde circulam os pensamentos, no sistema que o amigo espiritual referido, Alhures, caracterizou como sendo o condutor, sem chegar especificamente ao expressor. Resolvi examiná-lo de perto e disso preciso dar conta ao leitor, mesmo depois de devidamente despedidos um do outro. É o seguinte: não há dúvida de que o leitor e a leitora, familiarizados com os aspectos da realidade espiritual abordados neste pequeno debate, sintam-se perfeitamente à vontade com as ideias aqui ventiladas e com os conceitos colocados sobre a mesa. Acontece que o livro é objeto que circula por toda parte e a todos leva sua mensagem, às vezes potencialmente perturbadora, no sentido de que pode causar certa desarrumação em nosso microcosmo pessoal. Nossas ideias têm certo arranjo, ao qual estamos acostumados,
Sabemos perfeitamente onde encontrar isso ou aquilo e como caminhar pelos corredores e aposentos da mente, com a segurança da pessoa que, após viver muitos anos numa casa, é capaz de achar até um livro em determinada estante em plena escuridão, porque tudo lhe é familiar. De repente, alguém se mete na nossa casa, muda tudo de posição e troca até a serventia dos cômodos, levando os móveis do quarto de dormir para a sala de almoço e a biblioteca para a copa, ou os estofados para o jardim. Como reordenar toda esta caótica situação? É justo, pois, considerar o caso daqueles leitores inteligentes e abertos a novas ideias e propostas, mas que não haviam ainda pensado na possibilidade de tais coisas serem mesmo verdadeiras, ou pelo menos não haviam pensado nisso a sério, como elemento vital da ordenação de suas vidas e na maneira de considerar as crianças que nos cercam, filhos, netos, sobrinhos ou apenas de famílias amigas e conhecidas. Então, é verdade mesmo que somos todos seres pré-existentes? Quer dizer que já vivemos antes e até podemos ter conhecido nossos pais, irmãos e amigos de outras existências? Quer dizer então que a morte não é essa coisa definitiva e irrecorrível que pensávamos ser? Será que estou na religião errada e devo mudar toda a minha filosofia de vida? Vamos com calma, leitor, leitora. Se seu sistema interno de aferir os valores da vida estiver mesmo defasado com relação aos conceitos básicos que expusemos no livro, é certo que você está precisando de boa reformulação estrutural. Isso, porém, não é o que se costuma chamar sangria desatada, embora constitua, a meu ver, importante prioridade para você cuidar. Você não será a primeira, a única, nem a última pessoa a ver-se, de repente, colocada perante uma realidade da qual não havia ainda suspeitado, ou que não havia considerado com a devida atenção. Não importa. Vamos por partes. Talvez seja oportuno voltarmos por uns momentos ao precioso livro da eminente doutora Helen Van Bach, pois ela teve sob seus cuidados pessoas que também passaram por esse período de perplexidade. Eu próprio fui testemunha de um episódio desses através de uma gravação, na qual a pessoa hipnotizada discorreu com os detalhes necessários sobre uma de suas vidas anteriores e, em seguida, foi despertada e ouviu seu incrível depoimento. Era um homem de boa cultura geral e técnica, dentista de profissão, inteligente, sensato e bem posto na vida, falando de sua própria encarnação anterior, coisa que nunca lhe passara pela cabeça. Além do mais, como conciliar aquilo com suas crenças e práticas protestantes? Ele que, segundo seu próprio relato, fora sacerdote católico da vez anterior. Costumo dizer que quando não podemos mudar os fatos, o que aliás acontece com frequência, temos de mudar nossa postura diante deles. Como na conhecida história de Maomé e a montanha. Se a montanha não vem até onde estamos, temos que ir até onde ela está, se é que temos mesmo de galgá-la. E temos. O universo pesquisado pela doutora Helen é integrado por um grupo heterogêneo de pessoas, ligadas a diferentes grupos religiosos ou desinteressados de especulações desse tipo. Muitas dessas pessoas se viram na contingência de descrever impressões que estavam em conflito com suas crenças conscientes. Não foram poucas as surpresas e perplexidades. Eu continuava a achar que as informações que me chegavam à mente, dizia uma pessoa, eram insensatas. Mas suas perguntas sucediam-se com rapidez e eu me lembro das minhas respostas. Tinha a impressão de que se eu tivesse mais tempo, as teria respondido de modo diverso, porque elas estão em conflito com aquilo em que creio. Isso é certo. Com tempo para pensar, o consciente interfere e molda as respostas segundo o que a pessoa acha certo, não as deixando sair nos termos em que a informação está emergindo do subconsciente, ou seja, da própria individualidade espiritual ali presente.
A grande maioria de meus pacientes, escreve a doutora Helen, ao expressarem seus pensamentos a mim, após a experiência, confessaram-se perplexos acerca do material que emergiu e que precisariam de algum tempo para digerir aquilo tudo. Conscientizei-me de como sou um mistério para mim mesma, diz outra pessoa, e fiquei a meditar sobre as potencialidades contidas em meu esquecido passado. Como pode o leitor perceber, não estamos aqui cuidando de vagas e passageiras impressões, mas de realidades insuspeitadas, que mexem com as profundezas do nosso ser e trazem consigo uma forte carga emocional. Tenho por hábito destacar em experiências desse tipo o importante fator da emoção suscitada e observo com alegria que a doutora também o valoriza adequadamente. É difícil, senão impossível, fingir emoções de tal intensidade. Elas são autenticadoras, mesmo porque ninguém está ali para armar uma farsa ou representar um papel. Para iludir a quem? A si mesmo? Ainda mais que em expressiva percentagem a realidade contemplada pela pessoa não confere com aquela que ela acredita ser verdadeira. Acreditar que as coisas se passam desta ou daquela maneira é bem diferente de observar como de fato ocorrem. Por tudo isso, a doutora Helen informa que após as experiências de regressão, seus pacientes apresentavam-se um tanto pensativos. Tinham todos, escreve ela, um olhar distante. Pareciam notavelmente pensativos e contidos. É que acabavam de regressar, como disse uma delas, de uma longuíssima jornada por insuspeitada região de si mesmos. Insisto em dizer ao caro leitor e à querida leitora, nestas linhas finais, que este livro não foi elaborado com intenção proselitista, ou seja, com o objetivo de atraí-los para as fileiras do movimento espírita. Não sou muito chegado a essas questões, meramente estatísticas, mesmo porque, como também já foi dito, o Espiritismo não se considera proprietário dos conceitos básicos em que se apoiam suas estruturas doutrinárias. A verdade não tem dono porque é de todos. É, portanto, sua também, leitor, leitora. O importante na tarefa de administrar o relacionamento pais e filhos está na nítida convicção da realidade espiritual, ou seja, a de que trazemos em nós um vasto e pouco explorado universo inespacial, extremamente rico em potencialidades, cujo conhecimento muito poderá ajudar-nos a entender melhor aquilo a que costumo chamar de o ofício de viver. Outro conceito favorito meu é este: não só progredimos, substituindo ideias obsoletas e inservíveis por ideias novas, ainda que de início um tanto traumáticas ao nosso sistema pessoal de pensar e viver. Eu costumava dizer também que além de Deus, que é imutável, só existe uma coisa permanente na vida, é a mudança. Mas um dia descobri que Heráclito tinha dito a mesma coisa, então perdi o direito de propriedade sobre uma das minhas frases prediletas. Enfim, Heráclito também é um sujeito inteligente e a frase continua válida. Atenção para o tempo presente. Heráclito é, pois continua tão vivo quanto você e eu. No fundo, podemos sentir certa saudade das antigas e superadas ideias que nos pareciam confortáveis e definitivas, mas acabamos gostando melhor da nossa nova arrumação, ao verificar que sobrou mais espaço para pensarmos e vivermos e movimentarmos, pelo menos até que tenhamos de trocar uma vez mais velhas peças inúteis por novas e dar-lhes em nossa mente disposições ainda mais harmoniosas. Um dia acabamos surpreendidos com a realidade de estar já vivendo no tão sonhado reino de Deus. Mas, afinal, a vida é isso mesmo.
movimento, maturação, realização, evolução, a desdobrar-se pelo infinito afora. Vou encerrar por aqui. Uma boa Boa noite a todos. Pensando nesses dias que em 18 de abril de 1857, portanto há 164 anos, Kardec lançava o Livro dos Espíritos, dando início então ao período do Consolador prometido por Jesus, como não lembrar então do incansável e valoroso professor Herculano Pires, que foi chamado por Emmanuel, através do Chico, o metro que melhor mediu Kardec. Chamou-o também a maior inteligência contemporânea espírita. Wilson Garcia, há um livro de Wilson Garcia, ele preparou um livro chamado Kardec e a Razão, com o objetivo de facilitar ao estudioso do Espiritismo o acesso ao pensamento de Herculano Pires, que não é fácil. Então, essa foi a proposta dele. Auxiliar os que estudam a doutrina a compreender o pensamento de Herculano, que nos auxilia a alcançarmos uma profundidade maior nos ensinamentos trazidos por Kardec, através de Kardec, né? E nas palavras da Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, Wilson Garcia tem muita afinidade espiritual com o pai, né? Há uma sintonia entre esses dois espíritos. Wilson compreende o pensamento de Herculano e ela apreciou muito esse livro que o Wilson fez, né? E no prefácio ela traz algumas considerações sobre o livro, sobre pontos abordados que traduzem o pensamento de Herculano, porque ele procurou aqueles pontos mais importantes das obras de Herculano Pires e nos trouxe ali alguns dados que nos auxiliam a compreendermos mais profundamente. Então, lembrando Herculano, o escritor Wilson chama a atenção para a necessidade de encararmos, tudo isso ela colocou nesses apontamentos no prefácio. Lembrando Herculano, o escritor Wilson chama a atenção para a necessidade de encararmos a mediunidade como fato natural. O médium, consequentemente, é apenas um instrumento de trabalho do mundo espiritual e não deve receber curvaturas e honrarias dedicadas nos horizontes primitivos e oracular a indivíduos então considerados especiais. O Espiritismo veio colocar os pontos nos is, e não podemos entender como os espíritas continuam a endeusar os médiuns, provocando-lhes quedas terríveis. Preocupam-se mais em divulgar os médiuns do que a doutrina espírita. Já é hora de uma mudança nesse sentido. Santinhos, entre aspas, de médiuns devem deixar de existir na casa espírita. Raros médiuns conseguem, como Chico Xavier e mesmo Divaldo Pereira Franco, resistir à vaidade. Esse é um ponto explorado por Herculano Pires e trazido aqui nesses comentários, porque realmente é o que se dá. Então, são aqueles mesmos que deveriam preservar o médium para que ele consiga dar conta para o que veio e, no entanto, um grande número acaba se perdendo no caminho por se deixar levar pela vaidade. Vaidade que está no médium, mas quantas vezes aguçada pelos que estão no seu entorno. Wilson demonstra a importância que Herculano Pires dava ao fenômeno mediúnico. Bastaria lembrar as palavras do livro A Gênese de Kardec, que explica a mediunidade. E para o mundo dos espíritos,
explica que a mediunidade, então, que Kardec coloca na Gênese, que a mediunidade é para o mundo dos espíritos o que o telescópio é para o mundo das estrelas e o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. E pensar que alguns espíritas desavisados e ignorantes da doutrina dos espíritos tentaram criar o espiritismo ateu, sem espíritos, sem Jesus, sem prece, sem evangelho, e seria realmente o fim de nossas possibilidades de apagarmos um passado de incompreensão do cristianismo, entendendo e praticando o espiritismo, seria ter que recomeçar em condições mais difíceis. Felizmente, a maioria estava firme na compreensão da importância de o Evangelho segundo o Espiritismo e dos livros básicos da doutrina espírita. Com a mesma propriedade, é apresentado o problema da cura na casa espírita, que deve visar, como interpreta Wilson, o homem integral, o desenvolvimento moral. Então, baseado no que Herculano coloca, a cura deve visar o espírito imortal e o homem no seu todo, o homem integral. E Herculano coloca: a medicina espírita não é uma aplicação pura e simples da mediunidade curadora. É uma aplicação dos princípios espíritas no plano cultural. Explica Herculano e diz Wilson. O pensamento de Herculano aparece aí com todo o seu conteúdo, clareza e lógica. E quantas casas espíritas não se apegam muito mais ao trabalho da cura, da cura do corpo, de uma forma exagerada, extremamente acentuada, trazendo até terapias bastante saudáveis, interessantes, mas que devem ser vivenciadas e aplicadas nos meios em que lhes é próprio, e não na casa espírita, porque não pertencem ao espiritismo, né? Mas, no entanto, muitas casas, muitos dirigentes, pela vaidade, acabam desenvolvendo um trabalho que atrai ali mais e mais e mais frequentadores e adeptos, desfocando do principal, que é a cura da alma. E no capítulo 1 deste livro, então, nós temos nas palavras de Wilson: o professor é um idealista, o professor é o Herculano. O professor é um idealista. Herculano mostra em todo o seu pensamento uma amizade profunda com a doutrina espírita. Dessas amizades que costumam causar inveja aos amigos e ciúmes à família. Quem tem um ideal e o ama de fato, sabe o que se passa na alma de um idealista. O professor casou-se com Dona Virgínia para cumprir um destino previamente traçado. A família foi-lhe uma realização no plano das experiências terrenas. Ele precisava da família como esta dele. Mais tarde, porém, quando conheceu Dona Doutrina, aproveitou as brechas de uma legislação humana falha e amaziou-se com ela, vivendo por muitas décadas uma bigamia saudável. Foi a experiência no plano do intelecto. Foi uma experiência no plano do intelecto. Herculano precisava da doutrina como esta dele. A cumplicidade desses dois casais, de um só amante, um casal de um só amante, né? Também se passou em planos bem distintos. Dona Virgínia deveria cumprir o papel humano da esposa diante dos problemas da vida, enquanto que a convivência com a Dona Doutrina resolveria a necessidade do homem de enfrentar os graves problemas do conhecimento da cultura. Ingredientes, enfim, que costumam assentar as bases de uma dignidade perfeita, esposas diferentes para compromissos distintos. Uma humana e exigente, outra passiva, mas indiscutivelmente viril. Amou-as tanto
e com tal zelo o professor, que quando a morte deseducada tomou-lhe o corpo e o levou para a sepultura, deixou-as ambas desoladas. Para a primeira, ficou uma parca pensão previdenciária e todas as saudades do mundo. Para a segunda viúva, deixou o pensamento imortalizado nas páginas de uma obra que não tem preço. E a filha Heloísa Pires, no prefácio, ela diz que discorda dessa parca pensão que o pai teria deixado. Ela diz... Herculano, discordei de Wilson apenas em um ponto. Herculano não deixou uma aposentadoria pequena, mas uma grande herança de amor e retidão moral. Virgínia doa todas as traduções de Herculano, as traduções espíritas, né, porque ele era escritor, mas ela doa todas as traduções de Herculano espíritas, porque não quer ganhar dinheiro com o trabalho que é de Kardec. O exemplo do papai fala bem alto aos nossos corações, e a sua vivência melhorou a todos que entraram em contato com o professor, como diz o Wilson. Falemos, portanto, voltando aqui ao texto do primeiro capítulo, falemos, portanto, da segunda viúva. Da primeira cuidará melhor o seu atrasado biógrafo. Então, entre outras coisas, eu fui selecionando umas passagens, ele coloca: Allan Kardec nasceu a 18 de abril de 1857, em Paris. Sua certidão de nascimento não foi passada em cartório, mas impressa nas oficinas do editor Didier e exposta ao público na sua livraria. Cada cidadão que adquiria um volume da nova obra tomava conhecimento da existência de um novo escritor que surgia do longínquo passado gaulês, o sacerdote druida Allan Kardec, então reintegrado na vida moderna da antiga e misteriosa pátria. Então, o que Herculano coloca é que Kardec nasceu a 18 de abril de 1857. De fato, porque até então era Léon Denisard Rivail, e ele, quando teve que assinar o livro dos Espíritos, ele decidiu buscar, por intuição, buscar o cognome Allan Kardec de uma encarnação que ele teve há muito tempo entre os druidas, como um sacerdote druida. Então, no livro continua: Kardec nasceu com a doutrina. Denisard foi buscar na história um nome para substituir aquele que trazia do berço, dentro de uma expectativa grandiosa de futuro para o conjunto de conhecimentos que o arrebatara. Criara termos novos, temos ali logo no início do Espiritismo, Sabemos que o termo Espiritismo foi criado por ele. Então, criara termos novos para definir a doutrina e desejou que o seu responsável fosse também um nome novo no meio literário mundial, a fim de que os homens pudessem apreciar com maior liberdade as novas ideias, sem precisar ligá-las à sua figura bastante conhecida. Chamava-se então Denisard Hippolyte Léon Rivail. Considerou-se simples organizador desses conhecimentos. Quis, pois, garantir ao leitor a procedência deles. Herculano compreendeu de imediato essa posição não apenas ética do mestre, mas, acima de tudo, de respeito à origem espiritual dos conhecimentos, porque a doutrina ela veio dos espíritos. O nome Allan Kardec surgira aos olhos do mundo sem presente nem passado. Não tinha, portanto, uma carga cultural que pudesse servir aos futuros críticos de razão para a condenação de qualquer parte da doutrina. Denisard
era um conhecido pedagogo com ideias próprias e projeção social inquestionável. Kardec era só um nome, nada mais. Mas Herculano o vê nas Gálias e além delas, e com tal envergadura intelectual e moral, que empreende grandes esforços para mostrá-lo ao mundo. Sente-o, o professor, no mais fundo de sua alma. Desenvolve com ele uma afinidade tão íntima a ponto de lançar-se com força em sua vasta obra e seguir todos os fios que dela partem, a fim de conhecer as milhares de ligações que a doutrina mantém com a cultura do mundo. É verdade. Quando nós começamos a estudar a doutrina, cada um ali por ocasião de quando começou, eu comecei em 1980, eu lembro que eu logo percebi a que tudo aquilo me levaria, tal a amplitude das pesquisas que se passa a fazer para se compreender, então é de uma amplitude, de uma profundidade. E Herculano Pires vasculhou, mergulhou, né? Ele mergulhou nessas milhares de ligações, porque ele tem essa condição, ele tinha essa condição. Poucos têm essa condição, né? São verdadeiramente pessoas muito, muito especiais, que trazem essa bagagem, essa condição moral e intelectual. Então, olha, milhares de ligações que a doutrina mantém com a cultura do mundo. São milhares de milhões de fato estes fios. A doutrina é um organismo vivo, dinâmico, cujo coração é a verdade cósmica universal. Aquela que explica a vida e o mundo em todos os setores. Isso revela a sua ligação com todos os ramos do conhecimento, conhecidos e por conhecer. É preciso um esforço sobre-humano para alcançar todos os campos onde a doutrina vai desembocar e de onde, ao mesmo tempo, retira os ingredientes para a sua sobrevivência. Mas todo organismo tem suas artérias principais e as menores. O professor seleciona-as e não se importa com as especialidades de cada uma delas, ou melhor, importa-se e de tal forma que procura adquirir, antes de internar-se nelas, o conhecimento básico para entendê-las. Então, naquilo que aparentemente ele não aprofundou no momento, ele mergulha para poder adquirir o conhecimento para entendê-las. E como mergulhou? Porque ele alcançou a profundidade de Kardec. Ele alcançou. Em meio a esse corpo fantástico, inteligente e sábio, Herculano se conduz como um aluno diante do mestre, mas é, na verdade, um professor junto ao sábio. E assume esse papel com sincera compreensão. Vai à ciência, onde os próprios pesquisadores afeitos ao terreno costumam andar com imensos cuidados, e sente-se em sua própria terra. Transita aí, de um espaço ao outro, com a desenvoltura de quem devera ter se preparado anos a fio para, de suas profundezas, dizer: a figura de Kardec continua suspensa sobre o panorama científico atual como orientador indispensável dos novos caminhos do conhecimento na rota cósmica das constelações. Quando afirma que a figura de Kardec continua suspensa sobre o panorama científico atual, parte de uma constatação inequívoca. Os conhecimentos por ele codificados e interpretados, entendamos bem a profundidade do trabalho de Kardec, codificados e interpretados. Só alguém preparado como Kardec, só alguém que fazia parte dessa pleiade de espíritos
que são essas estrelas que caem do céu, né, nos trazendo esses ensinamentos, para alcançar a inteireza de tudo aquilo que nos foi trazido. Então, voltando aqui, só os conhecimentos por ele codificados e interpretados continuam antecipando um futuro do qual ainda está distante a ciência de hoje. Então, colocando o Livro dos Espíritos, porque de fato é o marco do início da doutrina, do início do Espiritismo, do início do Consolador prometido na Terra. Então, o Livro dos Espíritos, ele não veio para 100 anos, ele não veio para 200 anos. Ele veio para estar eternamente conosco, como Jesus nos afirmou. É a doutrina dos Espíritos. Então, o que está escrito ali, nós só vamos desvendar essa profundidade na sua inteireza no futuro. Ainda está distante da ciência de hoje. A ciência de hoje, conforme ela vai caminhar e tem caminhado, nos ajudando tanto, ela nos auxiliará na compreensão da doutrina. Porque a doutrina, uma das suas bases é a ciência. Então, infelizes daqueles que acham que estão trazendo uma grande constatação quando dizem que o Livro dos Espíritos precisa ser revisado, acrescentado. Infelizes, que não alcançaram nem o raso do que está ali. Então, é com muita gratidão que agradecemos a Deus por esses momentos. Permita, meu Pai, que também tenhamos um ideal, que também abracemos um ideal que nos mova, um ideal saudável, que nos mova, que nos faça progredir, que nos faça aprender a amar uns aos outros cada vez mais. Tenhamos um